Agora sim, então, nós vamos dar início à nossa programação. O nosso primeiro painel, ele trata das oportunidades de negócios. O Brasil, ele se prepara para receber novos investimentos. Quais oportunidades a França deve considerar para fortalecer ainda mais essa relação bilateral? Então, para responder essa e muitas outras perguntas, nós vamos receber nesse momento o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy. Bienvenue. Presidente Nicolas Sarkozy. Vamos também receber aqui no nosso palco o acionista do grupo JF, Wesley Batista. Bem-vindo. Por favor, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. E quem vai mediar esta conversa é o jornalista William Vac. Bem-vindo, William. Por favor. Vamos lá. Dar as boas-vindas a todos aqui ao nosso primeiro Fórum Esfera Internacional. Vocês que nos acompanham aqui presencialmente e também à distância, não se esqueçam de enviar perguntas aqui por meio do QR Code que está disponível aqui na nossa tela. Um ótimo painel a todos. Monsieur le Président, je m'excuse parce que Senhor mon français presidente, peço desculpas porque o meu francês é ruim e eu vou falar em Minha piada português. favorita é: não estou acostumado a dar bom dia às pessoas, bom dia, e muito menos em vê-las, o que é sempre uma oportunidade extraordinária do ponto de vista de alguém como eu, cuja profissão se reduz a falar para uma maçaneta. Uma câmera de televisão é como a maçaneta da porta de um quarto. Você olha para a câmera de televisão, faz a expressão que você considera mais séria e concentrada possível e tenta convencer uma porta de alguma coisa. Então, poder ver o público é sempre, para mim, extraordinário. O tema é um dos mais interessantes da atualidade, Monsieur le Président, por conta, inclusive, da sua biografia política. No período em que o senhor governou a França, o senhor teve a crise financeira de 2008, com consequências severas do ponto de vista da formação de grupos de países. Eu estou falando especificamente do G20. O senhor passou por uma extraordinariamente turbulenta situação internacional, com a série de revoltas que levaram à dissolução de todo o quadro da África do Norte e do Oriente Médio, com decisões estratégicas muito importantes. Se a gente considera a sua biografia política e a sua experiência internacional, e atrás para o que está acontecendo agora, a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial em território europeu, o desafio feito pela China à Pax Americana, a expansão de grupos de países em desenvolvimento com os quais a França tem enormes ligações históricas, econômicas, culturais, militares, geopolíticas. E aí a gente olha para o Brasil. Nesse quadro internacional hoje, Monsieur le Président, qual é o lugar do Brasil? Bonjour à tous. Bom dia a todas e a todos. Depuis ce matin, j'ai écouté des discours. Esta manhã, eu comecei escutando as falas, os discursos. O embaixador, que fez um discurso de diplomatas. Estava tudo bem ontem, está tudo bem hoje, amanhã será ainda melhor. Tudo bem.
O presidente da Corte Suprema fez um discurso incrível. Senhor presidente, o senhor está pronto para uma nova presidência. Uma outra presidência. Tenha cuidado, senhor presidente. Foi um discurso excelente. Eu entendi tudo. Trata-se de um discurso de orientação política forte. Muito mais do que um discurso de orientação jurídica. Muito interessante. O jornalista brasileiro é como o jornalista francês. Faz perguntas quase tão longas quanto as respostas. O Brasil é o país predileto dos franceses. E para falar do Brasil e da França, não é preciso discurso, tem que falar com o coração. Os franceses amam vocês. E os franceses esperam que vocês, brasileiros, uma potência demográfica, que já é uma potência econômica, que vocês se tornem uma potência política e que é injusto que não o sejam, não só vocês, o Brasil, toda a América do Sul, 500 milhões de habitantes, que não desempenha o papel político na cena internacional que a América do Sul, especialmente o Brasil, deveria ter. Não é a questão essencial. Essencial? Nenhum país da América Latina é membro permanente do Conselho de Segurança. A América Latina, e até agora, é o ausente dos grandes debates políticos mundiais. É uma injustiça e perigoso. A questão, eu compartilho o parecer do presidente da Corte Suprema, proteção do ambiente e outros temas, mas o papel político que desempenha o Brasil é enorme, porque vocês são uma das maiores democracias do mundo. Eu vou falar francamente. Não conheço a política daqueles que aqui estão. Gostei de trabalhar com Lula, a opinião política de cada um de vocês. Lula e eu, nós éramos como dois dedos de uma mão. Vocês vão me dizer, mas como assim? O Lula é de esquerda? Eu nunca fui de esquerda. Mas Lula dizia com razão... Se nós reunirmos todos os teus amigos e os meus, reunimos 100% do planeta. O Brasil tem que escolher um parceiro. Para ele é muito difícil. Se vocês estão procurando um parceiro muito potente, ele vai te esmagar. Não é assim com os Estados Unidos? Quando eu assumi o risco de vender ao Brasil o submarino com propulsão nuclear, o país com o qual eu tive o maior número de problemas foi os Estados Unidos. E o presidente Bush que me disse, por que estás fazendo isso? Por quê? A energia nuclear não é bom? Para ti, o Brasil não é uma democracia. Se o Brasil é uma democracia, ele tem que ter acesso à energia nuclear. Foi um grande escândalo. Eu assumo esta escolha. O embaixador não falou sobre isso, porque, como todos os embaixadores, ele não vai levantar as questões difíceis. Mas são unicamente as questões difíceis que são importantes. As fáceis, todo mundo fala. Foi uma escolha política. É fácil dizer, eu sou amigo do Brasil. É mais difícil dizer, o Brasil terá um submarino com propulsão nuclear. É uma escolha política estruturante. Por conseguinte, o amigo ideal para o Brasil, ele não pode ser potente demais,
mas também não deve ser fraco demais. A França. Et pour nous, Nós, na França, é a mesma coisa. bien sûr que je crois Claro à l'avenir de l'Inde. que eu acredito no futuro da Índia, que eu vejo a potência da China. Bien sûr qu'il y a l'axe. Claro que tem o eixo atlântico com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é como um senhor que usa um sapato 63. Il vous marche dessus. Ele te esmaga com o sapato, te pisa em cima e tu diz, ui. Ele levanta o pé, Il vous dit, qu'est-ce que tu faisais? ele te diz, o que tu estava fazendo embaixo do meu sapato? Un ami Um amigo potente demais é um amigo, por vezes, perigoso. Un ami qui n'a pas de puissance. Um amigo que não tem potência, ele é simpático para ir à praia, para jogar carta, para falar sobre a vida. Mas politicamente, não interessa. Brasil e França, nós somos feitos para trabalharmos juntos. E acrescento, Les matières premières, vocês têm as matérias-primas, o espaço. la population. 13 vezes a área da França. Nós temos tecnologia, vocês têm população, vocês são uma potência emergente. Por vezes eu penso que a Europa é uma potência que declina. Nós somos Un peu. a potência um pouco do passado e vocês, Brasil, a potência do futuro. E se nós nos somarmos um ao outro, seremos a potência do presente. Esta é a lógica. E é esta a estratégia para amanhã. Concretamente, o que quer dizer isto? Não é a pergunta que me foi feita exatamente, mas é totalmente a minha resposta. 40 ans d'expérience politique, vous Porque, question. com a minha experiência política, vocês não vão acreditar que eu vou responder as perguntas. Tem um projeto fantástico Et le Brésil. para a França e Brasil. Le système O multilatéral sistema multilateral que nous connaissons aujourd'hui, le que système conhecemos hoje é o sistema multilateral do século XX. Nós estamos no século XXI, há 3 anos. Nada mais funciona. Fermez les oreilles, monsieur l'ambassadeur. Por favor, senhor embaixador, fecha a orelha. Onde estão as Nações Unidas? Ela desapareceu. Qui attache de l'importance à ce que Quem dá importância ao que diz hoje o secretário das Nações Unidas? Quem? Tem alguém nessa sala? toutes les institutions. Todas as instituições. Il faut rebâtir un système. Temos que reconstruir um sistema multilateral para falar, para abordar assuntos. Lorsque le Conseil de sécurité et les membres Quando o Conselho de Segurança e os membros permanentes foram escolhidos, o mundo tinha 2,5 bilhões de habitantes. Hoje temos 7,5 bilhões. Vocês acham que com 7,5 bilhões temos esse mesmo número de membros permanentes? Não tem um país africano, um país da América do Sul. c'est une folie. É uma loucura. Une folie. É uma loucura. Et naturellement, Evidentemente, o Brasil être membre permanent du Conseil de sécurité. tem vocação a ser membros do Conselho de Segurança. Sempre defendi esta ideia, sempre pensei isso. Nada é mais urgente hoje que o Brasil e a França assumam a liderança para desenhar aquilo que deveria ser um sistema multilateral 21e siècle do século XXI que possibilite et de résoudre. falar e resolver as questões mundiais. Vocês pensam que nós vamos poder resolver o desafio climático não levando em conta os 2,5 bilhões de africanos daqui a 30 anos? Vocês falaram da Amazônia, senhor presidente da Corte Suprema. Nós vamos poder resolver essa questão? Le Brésil, absent des membres O permanents. Brasil ausente como membro permanente, vocês vão dizer, vocês vão poder se apresentar às eleições, claro. Momentané. Haverá uma presença momentânea. Quando eu liderei a primeira cimeira, reunião de cúpula do G7, fiquei chocado que pela
pelo último meio-dia, como lote de consolação, estava presente a China, a Índia, o Brasil e a África do Sul. Eu disse, vocês estão doidos. Eles pesam 2 bilhões de habitantes. Os BRICS reuniram-se há algumas semanas, não convidaram o Ocidente. Vocês entendem a aceleração do mundo? Vocês não foram convidados porque vocês não nos convidam mais hoje. Esta é a questão que se coloca. Vocês não podem contornar estas questões, evidentemente. Os homens de negócio vão dizer, nós fizemos bons negócios, vamos criar bons relacionamentos, vamos falar de futebol, evidentemente vamos falar de... Não. Temos que falar do papel político que o Brasil deve desempenhar na cena mundial e como a França e, por trás dela, a Europa, que dominou o mundo durante 5 séculos, vai ajudar a criar um sistema multilateral equilibrado e justo, onde cada um tem a sua voz escutada e realmente aquilo que penso. O embaixador diz que as relações são boas. Não está certo. Não, o senhor não disse exatamente isso, mas, digamos, o senhor disse diplomaticamente, de maneira de tal excelência, que ninguém poderia ficar chocado. Sempre foi um bom relacionamento entre França e Brasil. Quando o Lula era presidente, eu era presidente, nós não falávamos besteiras. Houve um episódio mais desagradável. Eu não vou fazer aqui política bilateral brasileira. Mesmo quando Dilma era presidente, ela não tinha o tropismo internacional do Lula. Podemos estar de acordo ou não com o Lula. Isso é outra história. Mas a vontade de levar a voz do Brasil na cena internacional, ela é incontestável. Ela existia e a França tem que agarrar esta oportunidade. E vou terminar dizendo que o Brasil é uma grande potência econômica, demográfica, e ignoram o peso político que já é existente. E o fato que não desempenhem 100% o papel político que é o do Brasil é um problema para a equipe na cena política mundial, porque a cena política mundial precisa do Brasil. Esta é a minha mensagem. Claro que nós amamos vocês, amamos o Brasil por tudo que representam, mas o mais importante, e por vezes, quando escuto no Ocidente que reprovemos a luta, a oposição sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, eu adoro porque o Brasil é uma potência que tem que poder falar a todos no mundo, e é assim que haverá um fator de equilíbrio. Falar com todos, discutir com todos e ter a confiança de cada um. Eu estou muito contente em poder ter dito isso tudo a vocês. Wesley, nós ouvimos uma espécie de aula geopolítica por parte do ex-presidente de uma potência com assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que diz para nós brasileiros: vocês são uma potência econômica, vocês têm uma posição geográfica importante. As palavras não são dele, são minhas, mas estão num continente esquecido. E vocês têm um papel político. Ele reiterou várias vezes na palestra inicial dele, de mais ou menos 15 minutos, qual deveria ser o papel político brasileiro. Mas ele ressaltou, entre outras coisas, os potenciais brasileiros, entre eles o da economia. E ao falar, o ex-presidente da França faz uma menção ao discurso que ele havia acabado de ouvir do presidente do Judiciário brasileiro, do presidente do STF, que foi um discurso que descreve um país à beira de uma agenda ampla,
fundamental, mas descreve um país complicado. O discurso do presidente do Judiciário brasileiro é muito claro nesse sentido. É um país com uma agenda importante do ponto de vista do empreendedor em relação ao que ele mesmo menciona, que são os 3 fatores de insegurança jurídica. Agora, a sua tarefa é difícil, Wesley, é explicar para o ex-presidente da França, depois dessa aula de geopolítica que ele nos deu, por que um país tão complicado é um negócio tão bom? Bom, primeiro, uma honra estar aqui, presidente Sarkozy. Eu acho que o teu microfone precisa ser um pouco mais próximo. Uma honra estar aqui, okay. Presidente Sarkozy, Vinícius, William. Bom dia a todas as autoridades, todos aqui presentes. William, assim, eu acho que se a gente olha a nossa história, né, nós somos uma empresa que fez 70 anos esse ano. Nós começamos um negócio pequeno no Brasil e fomos expandindo e nos internacionalizamos. Nos tornamos líder mundial no nosso setor. E o Brasil, como o presidente Barroso falou, e como o presidente Sarkozy falou aqui também, assim, primeiro, você olha ao redor do mundo, o presidente Barroso falou, nós somos a 4ª maior democracia do mundo. Então, são poucos lugares que você encontra, né, um país democrático, com instituições fortes, com uma extensão territorial como o Brasil, com condições climáticas como o Brasil, com um povo trabalhador, um país pacífico, né? Então, nós, sem dúvida nenhuma, nós temos desafios e, assim, a gente que empreende no Brasil, eu particularmente corroboro 100% com o que o ministro Barroso falou, nós temos desafio na área trabalhista, nós temos desafio na área tributária, o Brasil é um país complexo para se operar. Mas, por outro lado, as oportunidades são gigantescas, né? Nós somos um país que temos crescido pouco nas últimas décadas, e o Brasil pode voltar tranquilamente a crescer como cresceu 5%, 5 e pouco por cento durante várias décadas, né? Então, assim, você imagina um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, tem 60 milhões de pessoas na linha da pobreza. Um país que, ao engrenar um crescimento econômico sustentável, o tanto de oportunidade que gera, tanto de coisa a ser feita no país, tanto de coisa a ser construída. Nós operamos em vários países, na América do Norte, na América do Sul, aqui na Europa, operamos aqui na França, presidente Sarkozy, temos 3 fábricas aqui na França. A nossa operação na Europa como um todo é uma operação relevante, temos 20 mil funcionários na Europa, umas 50 fábricas em vários países na Europa, mas são países todos consolidados, né? Se você olha todas as economias consolidadas, você vai na América do Norte, são economias consolidadas, e você vê o Brasil, uma economia grande, né, um país grande, com um enorme potencial. Então, assim, sem dúvida nenhuma, nós somos, primeiro, otimistas por natureza, somos brasileiros que acreditamos, né, no nosso país, e estamos muito otimistas. Se você olha o caminho que o Brasil está indo, né? A dúvida de que nós não teríamos responsabilidade fiscal, eu acho que está dissipada, né? O Brasil caminha, né, numa agenda de responsabilidade fiscal, reformas, eu acho que deu o primeiro pontapé, né, na reforma tributária, e temos outras importantes para serem feitas no Brasil, mas iniciou-se essa agenda de reforma. O protagonismo do Brasil na questão ambiental, definitivamente, o Brasil se colocou, e eu acho que não resta dúvida,
ao mundo a intenção do Brasil, logicamente, existem desafios, né, para se implementar todas as agendas do desenvolvimento sustentável, mas eu acho que não tem dúvida para o mundo de que o Brasil quer ser protagonista e que está olhando esse tema com prioridade. Então, se você olha questão fiscal, questão de reformas, agenda de desenvolvimento sustentável, um país democrático, com instituições fortes, com 200 milhões de habitantes, com área e extensão como tem o Brasil, com a condição climática como tem o Brasil, é um país que, sem dúvida nenhuma, é das melhores oportunidades ao redor do mundo para se investir. Wesley, tanto a descrição que o ex-presidente francês faz do potencial econômico e, sobretudo, político brasileiro, como a descrição que você faz das oportunidades, nos levam a um grande ponto de interrogação, que eu acho que tem a ver com as nossas ambições. Que país queremos ser e como queremos ser esse país. Se eu pego 3 aspectos do discurso bastante abrangente do presidente do Judiciário, ele foca em 3 pontos, cuja pergunta eu passo a você agora, Vinícius, que talvez ajudem a gente a começar a responder a esse ponto de interrogação. Se a situação internacional exige que o Brasil tenha exige porque nós estamos à altura desse papel, pela descrição do ex-presidente francês, e um papel político mais, digamos, assertivo. Se a nossa situação, como você acabou de descrever, Wesley, um país que começa a caminhar nas suas reformas, como você acentua, que tem consciência da responsabilidade fiscal, eu faço menção a 3 pontos levantados pelo presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, quando ele fala, e isto é seríssimo do ponto de vista do empreendedor internacional, na insegurança jurídica no Brasil. A saber, relações de trabalho-capital, altamente complexas e judicializadas, a questão tributária, a piada clássica no Brasil é que não podemos chamar o sistema tributário brasileiro de manicômio, porque dele a gente foge. Ou consegue fugir do manicômio, do nosso sistema tributário, não. E os litígios fortes numa área nevrálgica para um país que continua sendo um país desigual e pobre como o Brasil, que é a área da saúde. É isto que impede que a gente tenha o papel político e tenha a projeção econômica que gostaríamos de ter, a insegurança jurídica, Vinícius? Bom dia a todos e todas. William, queria, antes de mais nada, agradecer o convite a mim feito pela Esfera e dizer que, para mim, é um prazer estar aqui. E é um prazer um pouco maior, presidente Sarkozy, porque eu sou um produto da cooperação entre o Brasil e a França, né? Eu fiz meu doutorado aqui, estudei aqui e pude usufruir muito dessa estratégia financiado pelo Estado brasileiro, o que é importante que se diga, pela CAPES, e consegui obter o título de doutor aqui em Paris, e estudando regulação do serviço de saneamento básico, que é um tema que o presidente Barroso mencionou agora há pouco como um tema essencial para o nosso país. Eu acho que, William, é importante, até como primeiro-ministro do governo Lula falando aqui hoje, talvez fazer um exercício que poucas vezes a gente faz, porque a gente naturaliza muito o presente e toma sempre o presente como dado, mas acho que é um exercício importante. Se em 2020, talvez um dos anos mais difíceis da nossa história, por conta da pandemia, e não só por conta da pandemia, mas principalmente pela forma como a pandemia foi gerida no Brasil, de maneira anticientífica, antirracional,
né, enquadrada dentro de um esquema talvez um pouco esquizofrênico de guerra cultural, coisas desse tipo, nós falássemos que em 2023 o presidente Lula teria sido eleito novamente presidente da República, que ele tivesse superado, junto com outros poderes da República, o Supremo Tribunal Federal tendo um papel muito relevante nisso, uma ameaça de golpe de Estado, que é disso que se tratou. E em 9 meses de governo, tivesse conseguido aprovar no Congresso Nacional uma nova reforma tributária, aliás, uma nova não, uma reforma tributária que se espera e se almeja que se aprove há mais de 50 anos no Brasil, para tentar reverter isso que você acabou de mencionar, tivesse reorganizado as contas públicas por meio também da aprovação de um novo arcabouço fiscal, tivesse reorganizado as políticas sociais, na linha daquilo que o ministro Barroso mencionou como prioridade máxima do país de enfrentamento da pobreza e da desigualdade extrema, tivesse reestruturado um maior programa de investimento em infraestrutura no Brasil, que é o PAC, do qual eu não vou falar, porque a ministra Miriam está aqui, entende muito mais esse assunto que eu, mas um programa que prevê investimentos da ordem de 1,7 trilhões de reais em praticamente todas as áreas que envolvem infraestrutura no Brasil, com uma participação intensa da iniciativa privada, como já mencionado, e também tivesse construído um plano de transição ecológica com uma agenda baseada em eixos de bioeconomia, com a criação de um Plano Nacional de Bioinsumos, com um Plano Nacional de Fertilizantes, uma agenda de economia circular, uma agenda de finanças verdes, uma agenda de adensamento tecnológico e de infraestrutura para adaptação em relação às mudanças climáticas, e uma agenda de transição energética. Se nós falássemos em 2020 que tudo isso aconteceria em 8, 9 meses, no ano de 2023, ninguém acreditaria nisso. Então, a minha resposta para a tua pergunta, William, ela passa um pouco por essa constatação de que nós temos diante de nós todas as oportunidades possíveis para lidar com essas questões que você mencionou a partir desses novos marcos institucionais, dessas novas agendas que o presidente Barroso aqui também pautou, que podem gerar um caminho para o Brasil em torno, criando esses consensos básicos com uma participação intensa do Poder Legislativo, para que a gente possa resolver essas questões. Do ponto de vista da Controladoria Geral da União, eu creio que algumas missões são bastante tangíveis na melhoria do ambiente de negócios no Brasil. A Controladoria Geral da União, ela lida com uma série... Primeiro, ela tem um poder muito grande, né, porque ela tem um poder de auditar praticamente todas as políticas públicas do governo federal, para além de auditar processos e contratos. Ela conta com uma agenda de integridade público-privada, ela conta com uma agenda de transparência e ela também é responsável pela agenda de combate à corrupção dentro do governo federal. Com base nessas tarefas, a gente está desenhando uma agenda de melhoria de ambiente de negócios no Brasil, focado em algumas áreas. Primeiro, o que está a nosso alcance em relação à simplificação e à garantia de transparência tributária. A CGU, obviamente, não é responsável, não é a Receita Federal, não é responsável por arrecadar nem por estabelecer políticas relacionadas a tributos no Brasil, mas hoje ela está imbuída da tarefa de garantir transparência em relação aos benefícios fiscais e tributários. É importante que a sociedade brasileira consiga reconhecer e saber o que existe em termos de incentivos tributários. O ministro Barroso mencionou aqui, de maneira muito adequada, a importância da livre iniciativa. A livre iniciativa ela é muito importante
e a livre iniciativa, as empresas, todos nós sabemos isso, se beneficiam de agendas e de políticas governamentais, né? As políticas industriais no Brasil, durante muito tempo, foram um emaranhado de incentivos tributários. E é importante que venha à tona para a sociedade brasileira saber quais são esses incentivos, quem recebe esses incentivos e por que recebe esses incentivos. É uma questão de transparência, né? Segunda agenda que para nós é bem relevante, a agenda de qualidade regulatória e de aumento da competição e da competitividade, né? A CGU tem um programa de melhora de qualidade regulatória que a gente tem discutido com as agências reguladoras no Brasil. Esse programa de melhora de regulatória passa por uma agenda de simplificação, passa por uma agenda de discussão com as agências sobre a necessidade de determinadas regulações em face da busca constante por melhora do ambiente de competição entre as empresas no Brasil. A gente sabe que concorrência, aumento de concorrência é aumento de eficiência, e isso é importante para o crescimento econômico, é aumento de produtividade, né? Uma terceira agenda importante diz respeito à agenda de compras públicas. O Brasil precisa organizar os seus modelos de análise de risco sobre compras públicas e as suas regras para compras públicas. A gente precisa fazer um levantamento das regras que funcionam, dos modelos que não funcionam, e tentar explorar, em diálogo constante com a sociedade brasileira, uma agenda que melhore a política governamental de compras públicas. E quarto, para terminar, a política de infraestrutura de dados, né? Nós somos uma sociedade ainda opaca. Nós precisamos que os dados do governo federal possam ser acessados da melhor forma possível pelas empresas e pela sociedade como um todo, porque esses dados são insumos para estratégias empresariais, são insumos para as políticas públicas e são insumos, inclusive, para o diálogo entre o Estado e as empresas. Porque, se de um lado a livre iniciativa é muito importante, o empreendedorismo é muito importante, é o Estado que, no fundo, garante que esse ambiente consiga se estruturar, né, por meio das suas políticas, dos seus incentivos, das suas regulações. Então, a gente precisa que isso aconteça da maneira mais adequada, e essa política de infraestrutura de dados abertos hoje está, uma boa parte dela, sob a responsabilidade da CGU, e é isso que a gente quer incentivar. Obrigado, Vinícius. Presidente, eu sou avisado que a sua agenda o obriga a deixá-los em breves minutos. Isso me dá uma grande oportunidade, como jornalista, de lhe pedir uma manchete. A sua caracterização de qual seria o melhor amigo do Brasil foi interessantíssima, que ela embute uma crítica severa aos Estados Unidos. A minha pergunta, então, é: quão boa amiga é a União Europeia quando, num acordo já quase celebrado com o Mercosul, ela enfia uma side letter colocando novas exigências que mal disfarçam um tradicional protecionismo europeu? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Teria muito a dizer. Antes de mais nada, não acredito que a Europa é uma direção política, tem uma direção política, porque não tem mais. Et c'est bien là le problème. Este é o problema. J'ai entendu avec beaucoup Eu d'intérêt. ouvi com grande interesse tudo o que foi dito. Ne vous abritez pas derrière la technique. Não se abriguem por trás da técnica. Que la France veut défendre ses Que a França queira defender seus interesses não é mais chocante do que o Brasil querendo defender os seus. Ce qu'il faut, c'est O essayer que é necessário é tentar de construir uma estratégia comum, win-win, ganhador, ganhador. Eu vou ce que disait tout à l'heure le président de la dizer, como disse agora há pouco o presidente da Corte Suprema, par les inégalités. chocado
marcado pelas desigualdades, mas não se enganem, é preciso escolher. Vocês querem menos ricos ou querem menos pobres? Não é a mesma coisa. Se querem menos pobres, vocês têm que ter mais ricos. Porque a verdadeira igualdade é que cada brasileiro possa ter êxito e tornar-se rico. Não é definir um ponto médio que não leve em conta as diferenças. Façam aumentar os ricos, vocês diminuirão os pobres. Se vocês fiquem surpresos, olhem para a França. A reivindicação da igualdade é uma mentira. A verdadeira reivindicação é aquele do respeito das diferenças. A verdadeira justiça é que cada um possa realizar o seu sonho de ter êxito. Que tenha ricos, felizmente. Bernard Arnault, na França, é rico. Quero que haja muitos Bernard Arnault na França, porque saber vender produtos aos chineses a partir da França, isso é uma verdadeira êxito, mas é que nós não temos suficientemente pessoas como ele. Não tenham medo do êxito, porque aqueles países que têm medo do êxito são aqueles países que são muito velhos para ter um espírito jovem. E este é o bom lado dos Estados Unidos. A justiça é que cada um tenha direito ao êxito, que cada brasileiro tenha grandes sonhos e não apenas de ficar na média. A igualdade não existe, é uma mentira. Ela não tem nós não temos o mesmo tamanho, a mesma cor de pele, o mesmo talento. O que existe é o direito de cada um de nós de utilizar ao máximo seu próprio potencial. Um país justo é aquele que dá e oferece a cada um a sua possibilidade, e não um país onde tem mais ricos, mais médios ou classe média. Evidentemente que as pessoas têm que poder comer todos os dias, 3 refeições por dia. Mas não tenham vontade de captar tudo, não visem a média, visem a excelência, o sonho. O Brasil, para mim, vocês sabem, é tão grande que ele não tem direito de fazer pequenos sonhos, ele tem direito a sonhar alto. Quando somos um grande país, temos que sonhar com grandeza, que o Brasil tenha grandes homens de empresa, homens executivos, chefes de família. Essa é uma sorte. O que é preciso é que o sucesso das grandes famílias, não é que ele seja garantido para toda a vida, mas também que as pequenas famílias de menor poder aquisitivo tornem-se grandes. Liberdade, fraternidade, igualdade, que é o lema da França, que sejamos livres, fraternos e diferentes. Amem a diferença. Lembro quando fui convidado em 2009 ou 2010 da Festa Nacional Brasileira, eu tenho uma lembrança incrível, porque havia a riqueza do Brasil. Vocês sabem qual é a riqueza do Brasil? É a sua diferença. Suas diferenças. Tinha a escola de samba do Rio, onde as moças tinham meias, por vezes, rasgadas e patrás mísseis da última geração. Esse é o Brasil, é a cor, a diversidade, mestiçagem, diferença. E de todo esse melting pot, vocês criaram uma nação, e essa nação tem que ter grandes sonhos. E para ter grandes sonhos é preciso grandes pessoas. Não tenham ciúmes dos grandes destinos. Mantenham o frescor da nação que quer abraçar o futuro. Como um amigo, eu lhes digo, e digo com a experiência do Ocidente, que tinha esta ambição que possibilitou o domínio do mundo durante 5 séculos e que está perdendo. Não tenham medo da diferença, nem da ambição,
nem dos grandes sucessos ou êxitos. Uma vez mais, queremos menos ricos ou menos pobres. Não é compatível. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Bom, Wesley, é uma pena, ele tem uma agenda apertada. É só ele ir embora, que o pessoal fica agitado. Ok. Wesley, nós temos pouco tempo ainda. Cabe ainda uma pergunta. Na sua intervenção, você deu uma ideia geral. Está com o microfone? Tá. Você deu uma ideia geral do que são digamos, os focos onde você está colocado do ponto de vista internacional. Eu vou inverter a pergunta. Quer dizer, colocar do ponto de vista internacional, quais são os focos de investimento no Brasil? Vou inverter a sua explanação. Você foi inicialmente dizendo, eu vejo como que a gente pode atuar. Quem está fora atua como no Brasil? Olha, William, assim, eu acho que tem diferentes... quando você fala quem está fora, como atua no Brasil, eu acho que tem diferenças, né? Você vê, a França é o maior empregador estrangeiro no Brasil. Então, você tem países que operam no Brasil tranquilamente, que se adaptam às dificuldades que nós temos, como falamos, de questão trabalhista. O que a gente oferece para eles? O que nós oferecemos é 200 milhões de habitantes, um consumo interno expressivo, um país democrático, um país focado numa agenda de desenvolvimento sustentável e um país que caminha com segurança fiscal, com estabilidade, com a democracia, com instituições fortes. Você para e pensa, William, olha, faz uma análise assim, você olha o mundo, fala o seguinte, para onde eu vou investir que tem democracia, segurança jurídica, um governo atuando de forma responsável na questão fiscal, trabalhando na questão ambiental. O governador Helder está aqui, vai receber a próxima COP no Brasil. Em resumo, com toda a agenda, dialogando com o mundo inteiro, com tudo isso, você olha ao redor do mundo, você fala assim, espera aí, a América do Norte tem democracia consolidada lá, mas tem a oportunidade que tem no Brasil de crescimento, de aumento de renda, de aumento do consumo interno? Não tem. O Brasil tem mais potencial. Eu vou te dar um dado, William, aqui assim. Eu acho que as coisas falam por si só. Nós temos uma operação, o grupo hoje opera em 21 países, temos 280 mil funcionários ao redor do mundo. O nosso plano de investimento dos próximos 3 anos, 2024, 2025 e 2026, nós vamos investir no Brasil, nosso plano é 38 bilhões de reais de investimento. Quando você fala 38 bilhões... Em quê? 38 bilhões de reais em todos os nossos segmentos. No segmento de alimentos, no segmento que entramos recentemente de mineração, no segmento de energia, no segmento financeiro e tecnologia financeira que nós atuamos com o PicPay, em todos os segmentos, no negócio de cosmético que nós operamos, em todas as áreas, nós temos plano de investimento de celulose. Agora, quando você fala 38 bilhões, aí você pergunta, tá, mas isso representa quanto? Isso é mais de 85% de tudo que nós temos planejado no grupo inteiro, no mundo, 85% destinado a investir no Brasil. 38 bilhões. 38 bilhões com uma geração de novos 30 mil postos direto de trabalho. Você fala, isso fala por si só. Aonde nós estamos alocando e recurso, por quê? Porque estamos otimistas com o caminho que o país está seguindo,
otimista com os rumos que estão indo. O ministro Vinícius falou aqui. Você pega, por exemplo, a reforma tributária. Faz 50 anos que nós estamos falando. É uma dificuldade para um estrangeiro operar no Brasil, porque é complexo. O Brasil tem que reduzir complexidade. E é em todas as áreas. É na área tributária, é na área jurídica, é na área é todas as áreas. O Brasil é um país complexo. Agora, tirando a complexidade, é um país como poucos. Você vai pensar, parar e olhar ao redor do mundo, você fala onde tem isso que o Brasil tem. 200 milhões de pessoas, de novo, democracia, instituições fortes. Uma coisa é fundamental. Por exemplo, mesmo quando a gente fala de todas as dificuldades, e nós sofremos na pele aqui, o Rubens está aqui, a gente sabe o quão é difícil, mas nós temos tido avanços. Quando você olha a questão tributária, a questão trabalhista no Brasil, há 5 anos atrás, estava muito pior. Nós caminhamos e evoluímos. Temos que evoluir mais, mas nós já evoluímos. A questão tributária, vamos evoluir. Então, assim, você olha tudo isso, na nossa opinião, tem pouco lugar no mundo que você tenha a oportunidade que você tem no Brasil. Por isso, nós, como grupo, estamos destinando 85% de todos os planos de investimento nossos para o Brasil. Então, assim, é porque a gente acredita e estamos otimistas com o Brasil participando com o mundo em discussões de acordos comerciais, de relações internacionais. É isso que o Brasil precisa fazer negócio com o mundo todo, né? O Brasil é uma potência agrícola, vai aumentar a produção e o Brasil tem, como o Rubens sabe demais sobre isso, o Brasil tem como aumentar a produção muito, muito com a mesma quantidade de área que o Brasil tem. O governador Helder está aqui, você pega um estado igual o Pará, vai produzir muito mais com a mesma área, todos os estados, o Mato Grosso e assim por diante. Então, o Brasil, assim, acho que nós já ouvimos isso lá atrás, o Brasil, nós acreditamos que é de novo a bola da vez. Pessoal, eu fui avisado que o nosso tempo acabou, infelizmente, Vinícius, desculpe. Então, um pouquinho de atraso, eu preciso manter na grade. Isso aí. Claro, fique à vontade. Não, desculpe minha falta de cortesia, mas a gente tem um cronômetro lá buzinando para a gente que o tempo acabou. Vinícius, por favor. Só para encerrar e fazer um complemento ao que eu tinha dito antes, eu acho que toda a literatura de ciência política no século XX assume que quando você tem um país democrático com eleições constantes, isso leva a uma espécie de aproximação dos partidos na direção de uma agenda de centro-esquerda ou centro-direita, mas que conflui, né, e que limita um pouco os extremos, e que eu acho que tem um impacto importante nessa agenda que o Wesley mencionou, que é uma agenda em que você faz alguns acordos em torno de alguns temas, o ministro Barroso mencionou muito isso também, e faz com que as empresas, a sociedade como um todo, consiga olhar no médio e longo prazo e ver para onde o país está indo. Isso ajuda no cálculo, na estrutura de incentivos para se avaliar investimentos e alocar investimentos. O que está acontecendo, e aconteceu no Brasil e em vários países do mundo, é que essa tese, nos últimos anos, ela está sendo questionada pela vida real, né? Os extremos, em vários lugares do mundo, se fortaleceram, e isso, obviamente, tem um impacto nessas discussões que a gente está fazendo aqui. Eu acho só que é importante a gente fazer um esforço para que a gente possa pactuar essa agenda de médio e longo prazo para o país e que, a despeito das eleições e da alternância de poder, que é muito relevante dentro de um ambiente democrático, a gente tem alguns consensos firmados na sociedade daquilo que é bom para um país. E eu acho que o marco que existe hoje no Brasil é a Constituição de 1988. É em torno desse marco, em torno dessa agenda, que a gente precisa construir os nossos consensos e avançar.
Então, acho que é essa a mensagem final, só que eu queria passar para todo mundo aqui hoje. Obrigado. Eu só acrescentaria a respeitar decisões tomadas pelo Congresso. Ali estão os representantes do povo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Wesley. Nossos agradecimentos ao Nicolas Sarkozy, Wesley Batista, Vinícius de Carvalho e William Vac por esse diálogo tão enriquecedor que acabamos de presenciar. Eles fazem nesse momento esse registro do nosso primeiro painel do dia.